Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 1%. Estou aqui com o Yuri Barbosa, ao meu lado, mais uma vez. Satisfação. Top. E hoje a gente está com um tema que é um pouco diferente do usual. Porque aqui você sabe que a gente fala sobre negócios, mas falamos de mentalidade também. E agora a gente está explorando, né, Yuri, um contexto que é não só mental, acho que ele é até espiritual, que também leva ao ser humano ao desenvolvimento interno, às melhores escolhas, às melhores experiências. Autoconhecimento, né, Diegão? Também. Costumo dizer que o que acontece fora é reflexo do que acontece dentro. Pois é. Então, quando o ser humano se conhece, consequentemente, ele vai passar por menos problemas, ter menos dores, né? Ajustar melhor as situações dentro dele. Muitas vezes, um problema interno, uma crença, um comportamento, interfere no negócio de uma pessoa. E muita gente não se dá conta disso, né? Perfeito. E hoje a gente vai falar de um tema que está muito em alta, muitas pessoas desconhecem, alguns conhecem, outros experimentaram. Polêmico. Polêmico um pouco. E eu queria que você, Yuri, apresentasse o nosso convidado. Mas antes de apresentar, Diego, vou fazer o que tu não faz, né? Então vamos lá, pede aí para Tu você. não pede a galera Pode pedir, pra pessoal. dar like, se inscrever no canal, curte aí, compartilha esse podcast com quem você conhece. O assunto hoje é polêmico. Compartilha aí embaixo o que você acha. Eles já sabem o que é, porque eles já viram na capa, né? Então eles já sabem basicamente o que é. Mas, vamos apresentar o cara? Pra cima. Conheci esse cara em 2020, né, não? Eu tava parado, e aí ele veio e falou, e aí, meu irmão? Falei, e aí? Ele, pô, minha mulher te conhece. Falei, tua mulher me conhece? Sim, a da Mary Kay, pô. Minha ex agora. Ex? Ah, não sabia. Desculpa, eu não sabia. Te conhece da Mary Kay? Eu falei, sério? Sério? Eu falei, caramba, não sabia. Aí a gente começou a se conectar, foi na pandemia, né? A gente tava no treinador na pandemia, não foi isso? Quando estourou a pandemia, a gente tava dentro do hotel. Tava dentro do hotel. E aí depois, cada um foi pro seu lado e naquela época ele falava de um assunto totalmente diferente e agora ele tá nesse mundo aí. Vinícius Espinosa, um cara que sabe muito sobre a ayahuasca. É nóis. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre quais são os mitos, quais são as verdades, o que é mentira, o que é verdade, como é que funciona, é alucinógeno, não é doideira, é tóxico, não é droga, não é. Hoje a gente vai entender esse mundo aí pra... Perfeito. Vinícius, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. E eu sei que é um tema que a gente fala que é polêmico, porque as pessoas têm muitas dúvidas, a gente não quer polemizar aqui, mas a gente queria que você se apresentasse aqui e trouxesse de cara, eu já vou te fazer uma pergunta, realmente. Vamos embora. O que realmente é uma experiência em ayahuasca? O que realmente representa isso para você, em primeiro lugar? Então, assim, em primeiro lugar eu quero agradecer ao podcast 1%, ao Yuri, ao Diegão, gratidão aí por receber. A gente está sempre se falando, né, Yuri, aí via telefone, mas a gente teve a oportunidade que eu estou no Rio de Janeiro agora, estamos fazendo as vivências aí, né? E o que representa a ayahuasca para mim hoje? A ayahuasca para mim, ela é a minha virada de chave, né? A minha nova vida, meu reestabelecimento de paz interior, de conexão com o universo num todo, né? A questão de eu encontrar com a minha natureza e a natureza que está ao meu externo também. Então é assim, é uma paz, né? Igual o Yuri falou aqui, ele foi muito feliz em falar. Então quando a gente se encontra, se conhece, a gente consegue ter uma paz, né? E quando a gente tem uma paz, a gente consegue prosperar em todos os sentidos. Eu falo muito, né? O assunto, quando ele é polêmico, né? Como a gente fala, as pessoas elas não gostam, né, desse mundo ayahuasqueiro, que tem 12 anos que eu conheço a ayahuasca, 10 que eu trabalho com a ayahuasca, até levei o rapé lá, né? Que é uma das medicinas também, lá no treinador. Passei no Antônio lá para ele dar uma acalmada, né? Então, assim, as medicinas da floresta, tudo vem da floresta, né? Tudo vem da floresta amazônica, por isso que existe, né, muitas polêmicas de desmatamento, etc, etc. Então essas medicinas, elas vêm do Acre, da Amazônia. E todas as curas que a gente entende, né? Seja ela depressão, ansiedade, vícios, assim como eu venho, né, da cocaína, das drogas, né? Fiquei internado 2 meses, 2 dias. É para te tirar da droga, não é para te colocar na droga. Mas botando assim de um aspecto, imaginando as pessoas que estão olhando meio desconfiadas, assim, beleza, é uma coisa que vem da natureza, mas a maconha vem de lá, a folha de coca vem de lá. O que isso realmente, como uma substância alucinógena,
ela pode causar de malefícios hoje? Existe alguma coisa em relação a isso que as pessoas se perguntam? Por exemplo, você já foi um dependente, um usuário de droga. Como que é para você hoje estar vivendo isso, entendendo que isso é completamente diferente do que você fazia antes? Porque as pessoas às vezes podem achar, beleza, daqui também vem da floresta, mas não é uma coisa que teoricamente isso aqui causa dependência. A ayahuasca hoje causa dependência? Não. Eu vou te explicar, por exemplo, da cocaína e da folha de maconha que você citou. Ok. Assim, como a gente trabalha com espiritualidade, a gente entende sobre energias. Então, por exemplo, se você está perto de uma pessoa boa, principalmente, né, ou em algum aspecto energético, vamos falar, você vai ficar para baixo ou você vai para cima. Então, a cannabis, se você for parar para pensar em estudos, ela não é tão ruim assim. Depende de como você utiliza e como você utiliza. Não estou falando de ficar fumando para legalize, né? Ah, vou ficar aqui, vou causar dependência, etc. Sim, tem fins medicinais, Tem até em fins países, medicinais. em estados que preconizam isso com Eu prescrição não sou médica. adepto, eu não sou adepto a cannabis, só para vocês entenderem, né? Mas a ayahuasca em si, vamos falar da ayahuasca. A ayahuasca você não consegue tomar um copo de ayahuasca aqui agora tranquilamente, porque o gosto dela é peculiar. Então é assim, é bem peculiar, entendeu? Então não é todo dia que você acorda, lá, tudo bem, vou tomar ayahuasca. A gente não toma ayahuasca todo dia. Existe uma ritualística para isso, né? Existe todo um porquê, um propósito de tomar a ayahuasca. E outra coisa, né? Ela não é tida como alucinógena, porque ela não te tira a consciência. Ela é enteógena, né? Se vocês procurarem o termo enteógeno, ela não tira a consciência, ela te dá a consciência. Então, quando a gente vem energeticamente para cannabis ou para cocaína e ela passa na mão de pessoas que estão se favorecendo daquilo, né? Tá utilizando para tirar, né? A cocaína e a maconha utilizada de forma errada, ou crack, ou qualquer que seja a droga, ela vai te tirar, ela não vai te dar nada. A ayahuasca, para todos os adeptos, eu já atendi mais de 5.000 pessoas, todas elas só ganharam até agora, elas não tiveram perda nenhuma. Com uma exceção de cuidado, de segurança, que é pessoas com bipolaridade e esquizofrenia não podem consagrar a ayahuasca. Então a gente tem a ayahuasca como um sagrado, tá? É um sagrado que te conecta com você, ela não te tira a consciência, pelo contrário. As pessoas acham que eu vou lá, vou ficar doidão, né? Vou ficar alucinado, vou ter várias questões lá que vai me tirar do prumo. Não. Pelo contrário, você fica consciente, mas como se você tivesse outra camada que é o seu subconsciente conectando ao espiritual. E aí você entende o que está acontecendo ali dentro. Tanto que, se a gente for pesquisar, é a cura de tudo isso que eu te falei. Depressão, ansiedade, vícios, etc, etc. Como eu falei, se fosse droga, eu estaria milhares de quilômetros daquilo ali. Entendo. E só para o pessoal entender um pouco, né? Porque quando você fala, você tem um acesso ao subconsciente e ao espiritual. Então, quando você entra nessa questão, que eu sei que tem um valor muito grande para você, eu até admiro isso, o que na prática, porque é aquela questão, o que você sente? Uma pessoa que está aqui vendo agora esse podcast, olha, Vinícius, se eu for experimentar, se eu for viver essa experiência, o que acontece comigo? Você falou que eu não perco consciência, eu tenho... Muitos dizem que é uma expansão da minha consciência ao espiritual. E esse espiritual, ele é uma viagem astral, ele é uma viagem pelo universo fractal, eu posso me conectar com outros seres ou entidades, isso acontece. Eu queria que você falasse um pouco da experiência prática, para quem que nunca experimentou, como eu, nunca experimentei, sim, pudesse imaginar agora junto com você o que eu sentiria caso eu viesse um dia a experimentar. Deixa eu complementar aqui a pergunta do Diego. Qual é o passo a passo até chegar ao momento de que você tem a vivência? Que você entra na força. Isso. A gente chama de força da ayahuasca. A força da ayahuasca, ela é a sua força vital, a sua força de vida. É por isso que a gente chama de força, né? Mas falando da experiência em si, é assim, é como se eu não pudesse explicar o que vai acontecer com você. Por quê? Vou explicar o porquê ou para o pessoal aí também. É assim, se você acredita em Jesus, por exemplo, né, se você lê a Bíblia, se aquele sistema ali, né, religioso e que está tudo certo para nós foi real, foi dado para você, né, daquela forma, e é aquilo que você acredita, você vai receber aquele acesso.
né? Não vai ser diferente disso. Você não vai se conectar com a entidade se você não é do candomblé, se você não é da Umbanda. Agora, se você é de Jesus, então você vai conectar com o lifestyle de Jesus, que é a forma que a gente leva a religião, né? Que deveria ser um lifestyle, né? Mas, se você é do candomblé, você vai conectar com aquele sistema de crença seu. Se você é ateu, você vai conectar com a ciência, porque a ayahuasca ela é impressionante. Não é nada sobre os outros que estão ali, é só sobre você. Com a ayahuasca não tem conversa. Ela vai te conectar você com você mesmo, dentro das suas crenças, dos seus ancestrais, né, que são as pessoas que te trouxeram até essa ponta aqui. Então, por exemplo, antes do Yuri aqui, tem o pai, tem a mãe, tem o vô, tem a avó, tem os bisavós. Então ele pode entender muita coisa dos ancestrais deles ali nessa vivência. Então isso depende muito do que cada um acredita. Isso a gente não é religião, né, como eu disse. Isso depende muito do que você acredita. O que você acredita? E essa vivência, ela acontece dentro do âmbito da consciência? Ou ela como se fosse uma forma onde você se desloca do seu corpo físico e você vive uma experiência numa outra, poderia chamar de dimensão, não sei como é que vocês representam, ou é uma coisa que é simplesmente algo que acontece dentro da sua consciência ou até do cérebro, que muitos veem como distinção, inclusive eu. Como que é essa experiência? Ela acontece aonde? Quando eu tomei, e aí eu vou começar a ter essa sensibilidade maior de me conectar com aquilo que eu creio. Mas existe alguma região, ou é dentro de mim, ou é dentro de um campo? Como que isso acontece? É aí que está o segredo da ayahuasca. Ela acontece em três vertentes. Tanto no seu espírito, quanto no seu emocional, quanto no seu físico. É nas três vertentes, ela trabalha tudo. Mas dentro de mim. Dentro de você. Eu não estou, por exemplo, que muitas pessoas falam que quando estão com a ayahuasca, é como se fosse uma viagem astral. E a astralidade é como se uma parte sua se desprendesse do seu corpo. É o seu espírito. Então seria o espírito, mas eu poderia permear em outras regiões. Só que você não fica inconsciente. Entendi. Esse é o grande... As pessoas acham que, tipo assim, eu vou lá, vou viajar na maionese, vou ficar muito doido. Não. Você vai ficar consciente, você vai abrir o olho, você vai ver o fogo, que é a fogueira, né? Porque tem muita gente que fala assim, é magia, feitiçaria, macumbaria. Não, cara, o fogo é o que você utiliza, é um elemento. É um elemental, sim. Se você pegar para cozinhar, você tá mexendo no fogo. E ninguém se dá conta disso, né? Você só come por causa do fogo. E por causa da água que tá dentro da panela. Então ali tem água, tem fogo, tem ar, né? Que a gente utiliza as fumaças, né? Que são as ervas para o quê? Tirar energias, né? Que é simplesmente a fumaça de erva, que não é uma cannabis. Não, é um alecrim, um guiné, uma mirra. Né? Existe o elemento ar representado por isso. O fogo, o carvão, né? Que está queimando aquilo ali. A própria brasa da fogueira. É o elemental, né? E a terra, que a gente geralmente faz a vivência na floresta, né? Na terra. Então existe tudo isso. Quando você olha para o fogo, o que a gente utiliza de elemento não ritualística? Que o fogo, ele transmuta as energias que estão ali, né? Ele tem esse poder. Então não é nada relacionado a feitiçaria, magia, macumbaria. A grande feitiçaria é você se encontrar com você mesmo e ter paz interior para você poder realizar seus projetos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu quero que você faça um caminho, né? Desde quando, da onde vem, o que acontece, como começa o processo até o final. Então eu quero que você faça uma jornada aqui. Tá. Yuri, eu pego a coisa em tal lugar, trago, faço isso, depois eu faço tal coisa, depois faço tal coisa, levo para tal lugar. Acontece tal coisa antes, a pessoa faz isso, depois ela bebe, depois... Como que seria esse cronograma? Essa jornada, boa. Tá, vamos lá. É assim, em respeito aos povos originários, né, que são os guardiões dessa medicina, que são... Até mandar um abraço aí, né? Posso mandar um abraço? Pode, à vontade. Puxando o papo, né, do pessoal do Xanenawa. Um grande abraço a vocês aí, que é uma família que eu respeito muito, que é o Vaninauá, Manipá, Xanupá, Vaná e toda a família Xanenawa, que são pessoas que guardam os mistérios disso, né? O entendimento disso. Um deles, né? São várias etnias, Runicuim, Yayanauá, entre outras.
Então, assim, eu conectado com esses povos da floresta, né, que são os feitores, então a gente chama de feitio da medicina, então ela vai começar ali. Né, o que que é isso? Eles vão para a floresta, colhem o jagube ou o mariri, que é um cipó, né, o nome, jagube ou mariri, e a chacrona. Os homens colhem o cipó e as mulheres colhem a chacrona. E aí eles começam um feitio. E o que que é esse feitio? É como se fosse uma festa deles, né, com música, cantando para a natureza, para os passarinhos, para os macacos, saudando, né, esse grandiosa terra que a gente vive, né? Então a gente tem que cuidar disso. Então eles estão cantando ali e trazendo essa energia de felicidade, de alegria para essa medicina. Ali eles misturam isso e fazem os rezos deles, os famosos pajés, né? Ou pajés mulheres ou homens, né? Que são os guardiões disso e entendem verdadeiramente do espiritual. Então é dali que eu pego, né, essa medicina e trazem, aí eu trago ela para cá, tá? A pessoa, a jornada da pessoa, por exemplo, o Yuri vai na cerimônia de ayahuasca. Então tá, então você vai ficar 3 dias sem fazer sexo, tá? Pra gente limpar energeticamente seu corpo, sem comer carne vermelha, certo? Sem usar droga, porque tem muitos usuários de droga que nos procuram, né? Então sem nenhuma droga e álcool também é droga, tá? A gente tem que lembrar disso. Não é uma coisa natural do nosso corpo, né? Da nossa vida. E cortar fofoca. Uns 3 dias você corta a fofoca. Pra você limpar também, né? Essa é a mais importante. E aí você vai para essa jornada. Antes disso, né? Antes dele ir para a jornada, a gente tem uma ficha de anamnese e a gente tem um grupo que analisa se verdadeiramente você pode ou não consagrar ayahuasca. Então, se for necessário, a gente vai entrar em contato, a gente vai conversar, a gente vai ver seus medicamentos também. Tem alguns medicamentos também que precisam ser cortados antes. Então existe toda uma análise para que você possa, que é a segurança que o nosso grupo dá, né? Então assim, não são todos, porque existem vários erros aí grotescos, assim como existe em treinamento, profissionais, Ok. etc. Certo? Então antes você foi liberado você contribuiu com a gente, você vai para o trabalho? Beleza, você vai para o trabalho. Chegou lá, eu vou fazer toda a explicação do que vai acontecer na noite, né, das medicinas que nós vamos utilizar, que uma delas é a sananga. A sananga é o quê? É um colírio, né, sagrado, que os indígenas, né, nossos irmãos aí da floresta, utilizam para caça. Então você vê movimentos sutis e previne glaucoma, catarata, entre outras coisas mais, doenças dos olhos, né? A gente tem vários relatos de pessoas que abandonaram os óculos com essa medicina. E segundo literaturas, você abre o seu terceiro olho, sua pineal. Trabalha a pineal para que a gente possa ter o entendimento ali visual do negócio. Ok. Certo? A sananga arde um pouquinho. Aí eu até falo a frase, né? Que é até engraçado. Faz tudo na vida passa, até a sananga. Então fica tranquilo e respira. Ela arde segundos, mas é intensa, né? E limpa seus olhos ali. Legal? Depois a gente vai consagrar a mãe ayahuasca. A gente chama de madrecita, mãe, né? Porque ela te gera as emoções, ela te trabalha suas emoções, te joga na emoção, no astral, na força da ayahuasca, né? E ali ela vai consagrar. Para quem está indo a primeira vez, a gente tem um cuidado muito grande de dar pouco, né, para que a medicina conheça a pessoa e ela conheça a medicina. Então a gente não vai de uma vez. Tem muita gente que acha, pô, vou ficar maluco. Não, você vai devagar, acessar o seu interior devagar. Essa é a jornada. E depois a gente passa com o nosso chamado pai rapé, que é aquele que eu te mostrei aí, que é um pó que também tem tabaco mói, né, que é um tabaco natural, né, um tabaco industrial, com a casca de árvore. Geralmente a gente utiliza de sunu. Então eles são misturados e é feito também. Existe o feitio assim da medicina, como também do rapé, que também vem dos povos originários das etnias. Eu gosto de abrir esse ciclo, né? A gente consegue fazer ayahuasca, mas eu não gosto. Eu gosto de pegar deles porque é assim que eles sustentam também, né? Esse ciclo da prosperidade. Beleza. A pessoa entrou Aí existe a música ritualística, a fogueira, a conexão, geralmente no meio da natureza, né? Então a gente se conecta muito com um todo, né? Com os 3 reinos, animal, vegetal e mineral. Então tá tudo dentro de você, né? A terra tá dentro de você, o fogo, o ar, a água, tá tudo dentro de você. Você vai se conectar com um todo. É como se tivesse uma consciência de que você não está separado. Nós não estamos separados. Somos todos um. Não tem jeito. E aí a pessoa, no final, que é aquela complementando a pergunta que você me fez, é assim: qual é o sentimento? O sentimento é de gratidão extrema.
É como se fosse, eu posso até falar isso, um orgasmo de vida. Sabe? Quando a pessoa está na depressão ali e ela sai, como se ela estivesse livre, arrebentando as correntes, é isso. E aí eu te pergunto, eu vou devolver a pergunta. Uma pessoa em depressão, ela consegue fazer alguma coisa de bom na vida? Que está ali afundada? Ela não consegue. Olha, eu admiro de coração a forma como você traz a conexão que a pessoa deve fazer com ela mesma. A visão, cara, que nós somos todos um só, a gente está se hibridizando com a natureza, enfim, com tudo que está à nossa volta. A minha pergunta para você é o seguinte: para eu viver uma experiência interna, acessando talvez toda a amorosidade, tudo que é o meu espiritual, a minha conexão verdadeira, como muitos vão chamar da minha centelha divina, ou a forma que cada um se conecta, meu eu superior, Deus, a parte divina dentro de mim, eu só consigo através desse ritual, ou eu posso me desenvolver a um certo grau onde isso não se torne necessário. Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Entendi. E não desqualificando que o fato de você utilizar seja melhor ou pior. Mas tô falando, é possível eu acessar esse nível sem utilizar uma busca espiritual plena? Ou você acredita, até uma questão que é sua, Sim. você acredita que, Diego, para você ter uma conexão espiritual no nível que a gente conecta, é só por ali? Não acredito que sem. Tá. Respondendo essa pergunta aí, é assim, ó. Eu já fiz, né, igual eu falei para vocês, inúmeros treinamentos. Eu tenho acesso a várias ferramentas que são top de mercado de, por exemplo, um renascimento, um rebirthing, né? É uma linda conexão, é uma experiência assim. A gente que pratica, né, nas pessoas, eu também carrego o renascimento. Você também deve praticar, né, Diego? Então, assim, Já conheci, já. é uma linda experiência, né? A meditação é uma questão também que dá para você fazer, dá para você se conectar. Pô, aí os cristões, né? Cristãos. Cristão. Cristãos, né? Eles falam que se conecta com Jesus ali no canto, ou de alguma forma. Então, não, de alguma forma, não sei como é, né? Os umbandistas, candomblecistas, se conectam ali incorporando com os orixás. Não sei como é, né? Assim, mas eu, que já vivenciei muita coisa na minha vida, eu com 36 anos hoje, eu tive que passar por várias experiências, eu jamais vi uma ferramenta igual. Jamais. Eu. Né? Então eu tenho que falar da minha verdade. Tem problema. Eu no nível que é a Ayahuasca, que é uma ferramenta maravilhosa, sagrada, e que não tem nada demais, né? Do que os mitos e verdades, né? Eu nunca vi. Eu acho que faz sentido, todos merecem ter a experiência. É só isso. Eu não obrigo ninguém, eu não falo que ninguém tem que ter ou deixa de ter. Eu acho que todos merecem. Não, Saindo do meu coração, né? eu contextualizo isso porque quando você traz assim, olha, o cristão ele vai sentir uma afinidade ou uma conexão mais genuína com Jesus. Quem é o bandista, de repente com determinadas entidades, que é o que eles acreditam. Talvez se eu fosse budista, talvez eu poderia me conectar com Siddhartha Gautama. Enfim, independentemente. Então, o que você está me trazendo aqui é como se ela gerasse uma certa facilitação de você se desprender do plano físico, para que você possa ter uma facilidade de acessar uma conexão espiritual mais profunda. E eu assim, respeito, mas eu tive uma pergunta até que me fizeram do tipo assim, Diego, como que eu sei, dentro desse ritual, se o que eu estou vivendo é uma experiência real pela sensibilidade, talvez pela abertura do meu terceiro olho, na minha pineal, e eu com essa visão expandida, eu consigo ver aquilo que normalmente aqui na terceira dimensão as pessoas não enxergam, ou realmente eu posso estar criando isso um pouco dentro da minha cabeça, porque é o que dentro do meu sistema de crenças, é o que eu acredito e é o que eu já antes ali já estou me abrindo filtro para que, já que é isso que eu acredito, eu vou abrir filtro que eu vou ter uma conexão mais genuína com Jesus e eu estar criando aquilo. Como às vezes quando a gente vai, vamos pensar, pode ser um exemplo pueril, mas às vezes antes de dormir, você está pensando muito numa coisa, aquele negócio vai para o teu sonho. E você entra. Poderia existir essa possibilidade ou há alguma linha que mostra assim, não, olha só, é diferente a criação de uma criação cerebral do que o que você, digamos assim, vivencia quando você tem essa experiência. Porque me perguntaram até que ponto é
uma conexão aprofundada, até que ponto é como se fosse um sonho vívido, vamos falar assim. Lúcido. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar sobre a minha experiência. Eu não consigo falar de outras experiências. Então, assim, na roda a gente consegue pegar vários conhecimentos, né? Que a professora, eu acho que a gente chama de professora, ela ensinou para vários. Então, assim, dentro da minha experiência, tudo que eu vivi dentro da ayahuasca, né, eram apenas situações que eu precisava resolver. Espirituais, emocionais e físicas. É só isso. Então, assim, ela vai debaixo do tapete, às vezes coisas que você nem imaginava. Por exemplo, eu vou com um propósito, vou falar assim, o Yuri fala, eu vou lá resolver minha questão financeira. Chega lá, cara, não é nada disso, entendeu? Que você está precisando resolver. Você precisa resolver outra coisa para que aquela outra coisa seja resolvida. Então é uma experiência que não dá para... Eu já tentei isso várias vezes, não tentei, né? Porque não existe tentar, mas eu falo muito sobre isso. Mas como que eu converso com as pessoas? Eu falo assim, cara, você merece ir. Quer saber minha experiência? Aí eu falo sobre a minha experiência. Porque, às vezes, né, dentro da ayahuasca, nem nós sabemos o que a gente tem ali escondido. Né? Que é onde a gente utiliza ferramentas, né? Por exemplo, de psicologia positiva, psicologia, entre outras questões, para tirar essas raízes. Então a ayahuasca ela não resolve como uma farmácia, por exemplo. Resolve. Ela só. A farmácia ela vem e amortece aquilo ali durante um tempo. A ayahuasca ela vai no profundo. Ela vai lá buscar o fio da linha que está pegando na depressão, por exemplo, o fio da linha da depressão. Então, às vezes, né, se a pessoa se ela conseguir, né, tirar o sistema de crença dela de que não é uma coisa ruim, etc. Por isso que a gente está aqui, né, ela talvez entenderia muita coisa na vida dela que às vezes ela nem sabe que carrega. Entende? Então é uma linha. E eu falo muito sobre equilíbrio, tá, Diego? Então, por exemplo, tem muita gente que vai para ayahuasca e começa a viajar na maionese. Entendeu? Aí só vive aquilo, só vive daquilo. Então, assim como pessoas que vão em treinamentos, por exemplo, só vivem em treinamento, não pratica na vida. A ayahuasca não é isso. A ayahuasca é você entender, resumir aquilo ali, e aí sim você... Partir para ação, né? Partir para ação. Então é o equilíbrio, é isso que eu busco, né? Tanto que hoje o nosso Instagram, ele é um dos maiores do Brasil, porque eu falo justamente disso, equilíbrio o tempo todo, equilíbrio, não fica só ali. Vem para cá, vamos para o mundo material aqui para a gente entender também. Não fazer os outros dependentes para ficar ganhando dinheiro, né? É, justamente. Eu falo assim, ó, você veio aqui, Yuri, beleza, você resolveu esse problema, você só volta na hora que você tiver outro, porque esse aí você tem que resolver agora. Legal. Eu tenho também uma visão que é positiva até de uma certa forma, mas que eu vejo muitas pessoas que buscam esse conhecimento hoje, buscam mais por, às vezes, uma necessidade de não só um senso de pertencimento, de fazer uma experiência como essa, que deve ser belíssima na natureza, tudo mais, mas pelo fato de muitas pessoas que buscam uma conexão espiritual, vamos falar assim, elas não encontram. Sabe aquela pessoa que acha que vai meditar e a partir do momento que ela, né, parar, ela vai sim, ver o corpo dela e ela vai sair voando por aí, e você vê que na verdade não é por aí. E o sentir na questão emocional, ele tem um impacto muito grande, né? À toa que as pessoas, por exemplo, não querendo comparar de uma forma ruim, mas, por exemplo, o cara sai, ele bebe um álcool porque ele quer sentir uma coisa ali diferente para que ele se torne uma pessoa diferente. E eu vejo que quando as pessoas vão buscar um grupo desse, ela não está indo só porque talvez ela esteja querendo viver o espiritual. Ela está indo porque ela quer se sentir acolhida, ela está indo porque ela quer ver o que acontece. E existe, acho que uma tendência até meio modista, e eu não sei até que ponto as pessoas entendem da filosofia que está por trás, do xamanismo. Você tem alguma visão de como que isso começou, de como que realmente isso... De quanto tempo isso tem, dos xamãs mesmo, da onde que isso veio? Porque, na verdade, por mais que a gente queira viver, né, às vezes, a experiência, ela tem um simbolismo. E até uma coisa que você falou, que eu acho que é legal falar para as pessoas, isso tem algum vínculo religioso? Eu sei da resposta, mas eu acho que é importante falar para as pessoas que, às vezes, querem viver a experiência, mas se sentem... será que não é, né? Lá não existe um vínculo religioso. Lá a gente tem uma religião, né, que é o amor incondicional. Essa é a nossa religião. Então,
independente, né? Como eu disse, Jesus, Krishna, Shiva, né? Buda, independente. Isso é seu, não é nosso. A gente só está ali para trazer a segurança, né? Fazer um ancoramento que a gente chama, né? Espiritual, de equipe, para que a gente possa te dar o acolhimento. Né? Não existe vínculo religioso, não existe, eu vou lá porque é uma religião X. Não, você está indo no lugar errado. Lá é todas as religiões juntas. E ponto final. Ali... Nenhuma também, né? Que um ateu também é bem-vindo. Nenhuma. Por exemplo, a gente já teve vários ateus que consagraram com a gente e eles acreditam na ciência que está tudo certo também. É isso aí. Ou não acreditam em nada, independente, para a gente não faz diferença. Né? Mas o xamanismo, falando do xamanismo em si, o xamanismo ele surge na manipulação do fogo, por exemplo, para trás ainda naquela época, né? Quando a gente descobriu o fogo. Então eu costumo desenhar o xamanismo assim, como uma árvore, né? Só para ficar claro para as pessoas aí também, para vocês, essas práticas elas são extremamente ancestrais, né? Como eu falo, né? Os irmãos da floresta eles são os guardiões, mas isso já existe enteógenos há milênios, né, atrás. Mas o xamanismo em si, eles são práticas ancestrais, né, de conexão. Então, por exemplo, eu desenho como uma árvore, como eu havia falando. É como se você tivesse a raiz, né, da humanidade ali, que a gente nem se comunicava. Se fosse na raiz, a gente estava comunicando de outra forma, né? Por olhar, ou falando, ou manipulando alguma coisa, vivendo dentro de caverna. Sabe-se lá como. A gente não viveu lá. Mas é como se o xamanismo fosse a raiz, e aqui são as práticas. Né? O que é isso? É a reconexão, né? A gente não está indo, a gente está voltando. Não está indo mais e mais e mais para frente. A gente está voltando para dentro da gente aqui, para a gente entender o silêncio. O xamanismo seria o silêncio e a troca de olhar. Falar, pô, vamos caçar. É hora de caçar os homens aí. Vamos sair para caçar, vamos fazer fogo, vamos buscar água. Vamos viver de uma forma mais em paz, porque o mundo da gente hoje está uma doideira, né? É uma loucura, é automático. Nós estamos aqui para tirar a galera do automático e expandir de alguma forma a consciência. O Caule é a religião mais antiga, né, que se tem notícia, que é o hinduísmo. Então é lá Shiva, Ganesha, que é lá dos deuses hindus, né? E em cima, que aí veio-se do xamanismo das práticas, começou a surgir-se religiões, né, e práticas, outros tipos de prática. Nos galhos estão as novas religiões, né, que são as mais... A New Age, digamos assim. Hoje, e depois vem os frutos que somos nós de tudo isso, né, que foi causado até a prática. Então, eu costumo falar que a gente não está indo, a gente está voltando, a gente está tendo que voltar, né, para dentro de nós mesmos. A gente vai... Mas tem muita gente que se perde no caminho, que é muita coisa o tempo inteiro. É muita informação, muita coisa. Nós aqui no podcast, é YouTube, é não sei o que, é Instagram, né? A galera tá ficando bitolada. Então, em algum momento isso vai entrar em colapso, né? Isso já não entrou. A gente vai ter que olhar, silenciar, né? Tira tudo, não sei, né, Diego? Você faz meditação, mas deve fazer. Né? O Yuri também, as meditações dele aí. Mas você vê que quando você faz sua meditação, você está se conectando nada mais com você. Me fala uma coisa, Vini. Como é que tu chegou a isso? Como é que tu parou aí na ayahuasca? Cara, eu também tinha essa crença, né, de droga. Porque assim, quando eu comecei, foi uma grande amiga que me chamou. Né? Mas antes eu tava assim, sofrendo um relacionamento, muita coisa, né? Muita coisa. Eu tinha acabado de... Tinha o quê? 2 anos que eu tinha largado as drogas, né? Antes eu virei viciado em cocaína. Aí eu peguei e fui pra dentro de uma fazenda, pedi ajuda pro meu pai. Fui pra dentro de uma fazenda, fiquei 2 meses, 2 dias lá. Ali eu comecei a trabalhar, já tinha saído... Você ficou quantos anos viciado? Fiquei em torno aí de 3 anos e meio, 4 anos. Só que é muito intenso, né? A droga, ela vai acabando com sua vida, vai comendo você pelas pernas. Essa é a verdade. Aí eu fui pra dentro de uma fazenda, né? Pedi ajuda, fui por voluntário, né? Aí fiquei 2 meses, 2 dias, entendi muita coisa, né? De narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos, próprio Amor Exigente também, né? Que é uma instituição sem fins lucrativos que ajuda pais e mães. Me tornei coordenador, palestrante do Amor Exigente. E aí eu tava na minha jornada.
Só que em algum momento eu me perdi de novo, né? Não com as drogas, mas eu me perdi aqui dentro, tava faltando alguma coisa. E aí eu naquela, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, uma grande amiga me falou assim, eu quero te apresentar uma coisa. Aí eu tô vendo, a gente tá conversando, eu tô vendo. E ela já fazia essa prática, né? E aí, cara, eu vi o rapé, meu irmão. Eu vi o rapé e eu falei assim, cara, vamos soprar isso aí no meu nariz, esse pó, e eu vou lembrar da cocaína, né? Dos gatilhos, né? Eu tinha feito prevenção de recaída, estudar e tal. Aí fiquei meio assim, né? Passou uns tempos, eu falei assim, não, eu preciso, porque o trem tava feio, né? Eu achava que era espiritual também, minhas questões, né? Era uma, aí eu fui descobrindo que era uma das. Aí eu fui nas rodas de rapé, eles fazem as rodas de rapé que são práticas. A partir dali, eu comecei a melhorar, né? Melhorar a minha cabeça, ficar mais tranquilo e tal. E eles me falavam muito do chá, né? De ayahuasca. Aí eu falava, cara, esses caras tá. Porque eles falam as viagens, os caras tá viajando na maionese com esse negócio desse chá aí, né? Eu peguei e falei assim. Aí um dia eu falei assim, eu vou, porque a coisa tava feia, eu vou. E aí eu fui, né, no chá de ayahuasca e aí a partir dali eu conheci e toquei como uma filosofia de vida, né? Como um entendimento meu próprio, um estudo. A gente chama de estudo, né? Então, tem muita gente que acha que estuda a ayahuasca. Na verdade, é a ayahuasca que te estuda, de tão inteligente que ela é. É desse sagrado aí. E se você hoje tivesse que, por algum motivo, não tivesse mais acesso, tivesse que parar agora, o que você acha que aconteceria com a sua vida? Nada. Continuaria normal, porque o entendimento a gente vai tendo gradativamente, né? É igual você falou, ela é só uma ferramenta para você continuar. É como se você fizesse um treinamento e se desenvolvesse, expandiu, não volta mais. Então eu continuaria minha vida tocando ela normalmente. A gente, igual eu te falei no começo, a gente não utiliza a medicina todo dia, toda hora. As pessoas acham que é igual Qual que é a periodicidade? Desculpa, qual que é a periodicidade natural hoje que você, por exemplo, utiliza? Hoje eu só utilizo em pouca quantidade para que eu possa fazer o meu trabalho espiritual, que é todo final de semana por causa da minha agenda. Porque senão, né, Duda, a gente quase não utiliza. Se eu pudesse, na verdade, eu não utilizaria, mas é porque para fazer o trabalho é necessário Mas por que utilizar. você pudesse, você não utilizaria? Não, porque não é bom, cara. O gosto não é bom, o processo não é tão confortável assim. Porque você tem que resolver questões sempre. A gente sempre tem questões. Entendeu? Então tu tá resolvendo uma questão por semana. Não, é difícil, cara. Não é fácil tomar ayahuasca. Por isso que eu falo que não vicia. Não tem como você viciar na ayahuasca. Tem como você acordar hoje, Uri, e falar assim: ô, tô feliz, vou tomar ayahuasca. Não tem, cara. Se eu te desse aqui a ayahuasca, pra você experimentar ela, você ia falar assim: cara, não tem condição. Não é legal o gosto, não é legal o processo, né, que você passa ali, mas o ganho que você tem depois é É impressionante. aquela história, né? É a dor do crescimento. Vai te machucar, vai doer, tu vai ter que olhar pra onde você não. Tu vai ser forçado a olhar pra onde você não quer olhar. Justamente. Não tem opção, tu vai ter que olhar. Não, não quero, não. Tu vai olhar. E isso não é confortável. Não. Por isso que eu costumo dizer, Diegão, que o mundo do autoconhecimento é pra quem é forte, não é pra quem é frouxo. A ayahuasca é pra quem tem coração forte, Porque, irmão. amigo, olhar pra dentro de você, reconhecer as tuas merdas, reconhecer que tu muitas vezes é mesquinho, que você é ruim, que você é maldoso. Muitas vezes olhar pra dentro de si, cara, não é fácil, não. E a maioria das pessoas, elas correm, saem voadas. Elas vão lá, fazem um treinamento, quando elas entendem que vai machucar, que vai doer, elas falam assim, vou sair. Uma vez uma aluna minha, pouco tempo atrás, não, pouco tempo não, deve ter um ano, mandou mensagem pra mim e falou assim, Yuri, tá doendo muito esse negócio de crescimento. Falei, vai continuar. Vai doer mesmo, porque agora você resolveu para tirar o. Resolveu, costumo dizer, né? Resolveu parar de passar perfume no cocô, deixou a merda feder, agora a merda tá fedendo e você vai ter que lidar com o cheiro da merda. E vai doer. Justamente. Né? Então, o mundo do autodesenvolvimento, o mundo do autoconhecimento não é fácil. Você ter que reconhecer as tuas merdas, cara. Não é um E processo gostoso, mas é um processo que tem um ganho depois que tu fala assim, cara, eu tô mais leve, Valeu a a pena. minha vida tá melhor,
cara, putz, eu tô em paz, saí de uma depressão, saí de uma ansiedade, cara, tô feliz, sabe? Tô amando mais, perdoei, tô leve, mas o processo pra chegar lá, aí não é moleza, não. E aí eu acho que ela tem esse poder, né, cara? Ela faz em um curto espaço de tempo, tipo, o efeito dela demora 4 horas, né? Durabilidade dela em torno de 4 horas, né, quando ela entra. Então, assim, é como se você vivesse 20, 30 anos em 4 horas, irmão. Pra você resolver o problema. Pra você resolver o que você tá aí que você não quer ver. Ela te põe face a face. É como se você olhasse no espelho e falasse assim, você verdadeiramente é um Zé Ruela. Então você vai ter que resolver essa parada aí. Mas se é um Zé Ruela por quê? Aí ela começa a te fazer questionamento. Você, né? Você começa a fazer questionamento. Como se você conversasse com alguém que é alguém, né? A sua consciência. O que eu tô percebendo bastante, até com os exemplos que você está me trazendo, é que ela tem sido então utilizada e muito bem, com muitos resultados positivos, como foi na sua vida, para que venha um destravar de desenvolvimento humano, como o exemplo que o Yuri citou agora, por exemplo. Eu vou ter que ali lidar com aquilo que está embaixo do tapete que eu não queria olhar e aquilo vai se apresentar. Só que existe um viés que, embora ele tenha um momento que ele se conecta, mas há uma separação entre o que são questões mentais e emocionais, que você vai estar se deparando, que você tem que lidar, e o que aí a gente vem pela inteligência emocional, né? Vamos falar, o Yuri também é um especialista nisso, pode falar muito bem. Mas tem um lado, quando a gente entra no espiritual, que eu não sei até que ponto as pessoas que... Eu queria saber de você até. As pessoas que estão buscando isso hoje, elas buscam mais por essa liberdade interna, que é de resolver problemas, de, digamos assim, eu quero encarar a minha verdade, eu quero melhorar aqui a minha vida, ou elas estão buscando algo que é além dessa vida? Eu sei que tem um pouco dos dois, mas até que ponto existe essa questão inteligência emocional, desenvolvimento humano, autoconhecimento, e até que ponto há o momento que você está indo num questionamento do tipo: para onde eu vou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, e o que vai acontecer depois que eu sair daqui? Essas buscas, elas são mais frequentes, menos frequentes, ou o que realmente você tem de perspectiva, né? Separando um pouco, embora tudo seja conectado, o mental do espiritual? Cara, o Diegão faz só pergunta boa, né? Obrigado. Pergunta dele é... Mas é porque faz muito sentido, isso é inteligência, né, irmão? Eu gosto do tema, um tema muito curioso pra mim. Então, assim, ó, eu vou te falar uma coisa, né? Como eu já rodei muito e atendi muito, as pessoas nem sabem qual é o ponto espiritual. Esse é o problema. Na maioria das vezes, né? O que eu vejo? Né? Eu visito muitas casas, e muitas casas, como eu vou andando, na maioria delas não sabem nem o que está fazendo dentro do espiritual. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Com quem que a gente está indo, por que que a gente está indo, quem é essa pessoa, como que ele chegou nisso, por que que ele chegou nisso. Se eu te falar uma coisa, não sei se vocês vão acreditar ou não, mas eu não queria estar mexendo com isso. É interessante esse paradoxo. Yuri também te questionou quando você falou que também não utilizaria. O não mexer é pela conexão com a energia mais densa que você tem com pessoas? É por tudo. É porque envolve muita coisa. Envolve a vida das pessoas, é uma responsabilidade extrema, enorme. Entendi. Pode acontecer inúmeras coisas que a gente não tenha o controle, né, de várias formas. Então, por isso que eu falo, eu dou muita atenção na segurança da consagração. Para mim, se você tem ali, se você não fez o que a gente pediu para você fazer, você nem entra. Porque pode ser que aconteça algo. E o que já aconteceu às vezes, porque realmente isso pode ser até com um medicamento, né? Alguém toma e não sabe que tem alguma intolerância, alguma questão, uma questão interna. O que você já viu nisso que às vezes é muito atípico, mas já aconteceu, digamos assim? O que acontece é a irresponsabilidade com o sagrado. Na maioria das vezes. Comigo nunca aconteceu nada porque eu vou na extrema segurança, como eu disse. Nunca aconteceu nada, a gente nunca teve um incidente, nada. Nada. Graças, né, a alguma coisa aí que nos guia, de alguma forma, né? Mas eu já vi pessoas, por exemplo, ir na internet comprar medicina da ayahuasca e tomar em casa. Entendeu? Sem saber quantidade, o porquê, guiança, o ancoramento espiritual, equipe, ficha, medicamento. Quase como uma droga, né? Não quer viver a experiência, é mais para sentir um barato, como o Yuri estava também falando ali. Cara, até por curiosidade. Sim, então a gente tá, na verdade, isso não pode ir para as mãos erradas.
Entende? Isso não pode ir para as mãos erradas. É uma ferramenta muito poderosa. É porque vocês não tomaram ainda. Mas é muito poderoso, né? Tudo isso. É um poder que pode prejudicar muita gente e pode salvar muita gente. Então depende de quem está colocando a mão nisso. É por isso que eu falei energia, né? O entendimento, o sagrado, o respeito. Então isso pode ajudar muita gente, isso pode prejudicar muita gente. É tipo persuasão e manipulação, né? Justamente. Pode ser pro bem, pode ser pro mal. Vai depender do caráter, da ética de quem tá usando. Excelente. É a mesma coisa que você citou, ó, cocaína e cannabis. Cannabis cura Alzheimer, cura câncer, no THC, né, no CBD, no óleo, canabidiol. Sim, sim. Mas ela também destrói famílias. Então depende de onde você distribui isso, entendeu? De onde que vai sair essa intenção, de onde que vai sair essas questões. A minha questão ainda ela fica... Falo minha porque é uma curiosidade minha, mesmo, assim, do tipo, porque eu já estudei bastante sobre, e conheço pessoas que já viveram a experiência também, é sobre a relação entre, dentro do que é a busca do espiritual, dentro do que é a busca do conhecimento interior, o caminho pelo amor, pelo coração, essa profundidade que muitos chamam de forma diferente. Eu, necessariamente, para ter essa profundidade, eu preciso estar utilizando algo, eu preciso estar sequer, eu vou até falar uma coisa que não tem a ver muito com isso, sequer em algum local, por exemplo, muitas pessoas vão a templos e a igrejas porque elas se sentem que ali há uma egrégora energética que faz com que eles se sintam mais conectados. E eu já me questionei, estou abrindo um pouco, tá? Sim. Porque na grande maior parte de templos e igrejas, infelizmente, as pessoas estão ali mais para pedir e tentar ver alguma coisa para a própria vida do que simplesmente para contemplar algo. Não estou falando de todos, para que ninguém ache, eu não sou assim, né? Enfim. Então, eu vejo assim, o que eu preciso fazer para realmente ter uma busca genuína, um caminho por dentro do meu coração aqui, para viver a minha verdade, que eu necessariamente preciso de um fator externo, seja um local ou seja a utilização de algo. Essa que é a minha dúvida, porque eu posso falar isso de outra forma. Por exemplo, eu vou treinar, vou para academia. Eu vou para academia, eu posso ir para academia normal, mas às vezes eu tomo um pré-treino que eu quero sentir um gás maior, não é meu, mas me faz ter uma performance maior. E quando você me fala isso, eu imaginaria assim, Diego, você pode ir lá sem usar, mas se você usar, talvez melhore a sua performance. É mais ou menos por aí, porque eu sempre me questionei sobre as questões externas e não internas. Eu acho que o mundo puxa a gente muito para fora, não só em questões, como eu falei, né, de instituições ou até mesmo de uma experiência. Não, isso aqui vai despertar isso, que vai despertar aquilo. Como que é isso para você? E para ficar uma coisa assim, até da sua opinião mesmo, você, um momento você falou aqui, fica à vontade se quiser comentar sobre. Diego, comigo sempre deu tudo muito certo, eu acredito na minha energia e acho que tem algo a mais que também me ajuda e me guia. O que é esse algo a mais para você? Então, vamos lá. Aí que está o grande segredo da ayahuasca, o grande mistério dela. Ela não puxa para o externo, ela puxa para o interno. As pessoas, elas acham, na prática delas, que ela vai me puxar para o externo, eu vou ver. Não, pelo contrário, ela puxa ao contrário. Porque a gente tem coisas externas, né? Que eu vou precisar de tomar algo, não. Não é assim. Algo que me guia dentro do meu sistema de crença, né? Então, por exemplo, eu venho de uma família espírita Kardec e do outro lado da mãe candomblessista, umbandista. Então eu tenho esse sistema de crença, né? Por exemplo, Jesus para mim é Oxalá. Então, é o mesmo amor, o mesmo carinho, é o dono de tudo, né? O dono do mundo, do entendimento, da conexão. Isso não quer dizer que eu não estude, eu estudo muito a consciência psíquica de Jesus, né? Eu tive muito entendimento, por exemplo, sobre o que foi me contado sobre Jesus, né? Na verdade, porque a verdade verdadeira, só ele que sabe, tá dentro dele. É aí que tá o segredo. Eu acho que ela puxa para dentro disso. Pro interno, ela não puxa pro externo. Por exemplo, você que treina, você toma um pré-treino. Você conhece o Júlio Balestrin? Ele é um cara que consagra ayahuasca. Ele foi contra... Não só ayahuasca. Não sei. Fuma também.
Aí ele falou... Ele fala abertamente Eu nunca vi. Ele falou assim que a primeira coisa, e eu tive esse mesmo sentimento, quando eu conheci a ayahuasca, a primeira pessoa que eu quis deitar do lado e contar foi a minha mãe. Assim como o Júlio Balestrin. Então, assim, eu não vou falar de uma coisa que foi ruim pra mim e pra minha mãe, né? Não tem como. Né? Eu amo a minha mãe incondicionalmente, eu saí de dentro dela. Não tem como eu falar pra ela, falar assim, eu vou contar pra você que eu fui num negócio. Eu falei assim, mãe, eu fui num negócio ali, cara, que eu não tinha um entendimento, né? Que a senhora não pode morrer sem experienciar aquilo ali. Né? Uma outra virada de chave, uma outra experiência, uma outra questão. Então, assim, eu respondendo sua pergunta, Diegão, eu não acredito que você precise de nada, irmão. Você pode estar em paz aqui agora. Né? A paz é o silêncio do seu coração, da sua cabeça, tá tudo certo. A gente não entra na ayahuasca, não chama para falar, pô, você precisa ir, você vai. Gente. Eu simplesmente chego e falo assim, ó, o Yuri sabe. Falei, só tô indo no Rio de Janeiro de novo, irmão. Tá feito o convite. Perfeito. Ponto final. Eu acredito firmemente que você não precisa de nada. Tá tudo certo. Mas existe uma ferramenta poderosa. Não faz sentido. Eu acho elegante a forma como você está falando. Por isso estou perguntando. Não é aquela pessoa que tenta empurrar. Sim, você está falando, cara, Diego, eu acredito que é viável sem, mas acredito que vale você viver a experiência de uma ferramenta diferente que talvez potencialize isso, assim como você toma o seu pré-treino, por exemplo, que você gostou e toma. Eu não vejo isso como... Vinícius, sua postura está correta. Qual foi a coisa mais grotesca? Eu imagino que deve ser uma doideira a tua página ayahuasca, velho. Tá repreendido, Satanás! Vem a galera aí, né? Deve ser. Como é que deve ser? Como é que é isso, cara? Que tem aqueles crentes que eu costumo. A gente costuma dizer que crente. Bota um pi aí, Mike. Crente do cu quente. É aquele que quer apontar o dedo pra todo mundo, que quer jogar todo mundo, que só ele tá o certo, que na verdade é o religioso. E quem jogou Jesus na cruz foram os religiosos, né? Então, eu levo, quando a pessoa me pergunta, Yuri, qual a tua religião? Minha religião é Jesus, irmão. Lifestyle, Jesus. É servir, meu parceiro é Jesus, não tenho religião, é Jesus. Né? E tem uma galera que é muito fechada, porque ensinaram eles a serem assim, sim, né? Religiosos, aponta o dedo pra todo mundo. Então, eu imagino que quem vai na tua página é essa galera, né? Sim. Então, coisas engraçadas que acontecem na página. Cara, não é só essa galera aí que você se engana. A própria galera, essa galera vai lá, põe textos, né? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque um dia eu fui lá e falei assim, Jesus não é o único caminho. Eu falei que ele não era o único, eu falei que ele não é um. E aí, meu irmão? Muito bom. Nossa senhora, aí a galera vem, põe texto de Bíblia, de tudo quanto há, né? Que quer impor que aquele ali tá o certo. É o que a gente faz ao contrário disso. A gente não impõe nada. Se você acredita, tá tudo certo, irmão. Jesus é seu parceiro, tá tudo certo. Sei lá, Buda, não sei. Cara, tá tudo certo. A gente não quer entrar nisso aí, entendeu? E eu como o mentor ali, né, o frente ali, eu tive que cada vez mais pisar no meu próprio sistema de crença. Legal. Porque eu tive que entender verdadeiramente, genuinamente, o que você acredita e conversar com você sobre aquilo ali. Eu achei fantástico você trazer assim, cara. O que a gente tem de religião aqui é o amor. O amor realmente é algo que é. Se tem alguma coisa que unifica, porque, por exemplo, Jesus, não necessariamente as pessoas vão ter a mesma crença, mas o amor é uma coisa até uma amplitude. Eu acho bacana a forma como você está trazendo isso, né? Porque, como você mesmo falou, as pessoas que querem julgar o que é certo, você em momento nenhum aqui impôs nada. Eu achei isso muito, muito interessante, que tem gente que quer realmente falar que o caminho é para cá, o caminho é para lá, isso, cara, não, você tem que tomar passa a ser uma coisa extremamente deselegante, e as pessoas têm que estar bem com elas mesmas. Mas o que o Yuri falou mesmo é assim, até que ponto as pessoas elas entram lá para te atacar porque elas se incomodam com aquilo. Você já teve muitos problemas com relação a isso? Assim? Nossa, eu tô tendo até agora. A página acabou de cair aí, sabe lá por quê? É assim, ó. Existem vários... Junta a galera, vai lá denunciar. Existem vários tipos de hater, né?
Vários tipos de jeito. Mas assim, cara, eu, sinceramente, quando eu falo pra vocês que assim, eu atingi uma paz mental que, né, eu vou falar assim, não só pela ayahuasca, mas pela minha boa vontade de também buscar, estudar, né? Não tô falando só de ayahuasca, tô falando de vários sentidos, né? E assim, tem hater do próprio grupo, né, que é da ayahuasca, que ataca. Sim, sim. Tem hater que porque se O do incomoda. próprio grupo, por que que o próprio grupo, o que que acontece? Tem várias linhas de ayahuasca, igual tipo... Tem várias linhas. É porque a ayahuasca ela não é uma religião, como eu disse. Né, na minha opinião, mas na opinião de outros, sim. Então existe o Santo Daime, que é uma religião, é uma vertente que utiliza, é uma igreja que utiliza a ayahuasca, existe União do Vegetal, existe a galera do xamanismo, existe a galera das casas de rezo, tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo, né? Igual eu falo. Agora, pra eles, não, tem que impor de novo. Então, por exemplo, não faz sentido pra mim a ayahuasca dessa forma. A ayahuasca ela foi feita para te dar liberdade de pensamento, de entendimento, de direção, de qualquer que seja a coisa. Ela não foi feita para outra coisa, para te doutrinar. Doutrina religiosa, que é os religiosos, você sabe que isso mata, né? Isso mata muito no planeta, né? Tanto que tem as guerras religiosas, né? E, para mim, o que liberta chama-se disciplina. É o que a ayahuasca traz também. É a sua disciplina de poder entender e buscar aquilo que você quer. Ponto final. Isso é liberdade. Com disciplina acaba os chicotes. Se você tem disciplina, você não vai passar dificuldade na sua vida. Muito difícil. Por exemplo, você olha pro Diego aí, você vê que ele é um cara extremamente disciplinado. O cara vai pra academia, o cara faz a barba dele, o cara anda alinhado, etc. Olha pra você também lá no Instagram. Todo dia você pode entrar no Instagram do Yuri. O seu não tava entrando ainda, vou entrar agora. Mas o cara tá lá, meu irmão. Isso é disciplina. Todo dia você entra no Ayahuasca Brasil, eu tô lá, né? Então, assim, a disciplina é o que traz, que faz com que a gente cresça, que dignifica a gente, que traz o entendimento, como que a gente vai melhorar, como que a gente vai melhorar isso aqui, a produtividade. E o hater da galera nossa, eu vou te falar, que é o ponto que você tocou, que é o que você mais gosta de falar também, é assim, crença limitante sobre dinheiro. Acha que o nosso trabalho não pode ser vendido. Não pode ter contribuição. Então assim, é escassez. As igrejas vão à falência, se for pensar assim. Justamente. Não, A escassez é o que mais tem dentro desse grupo meu. Eu tenho a galera que vai, assim, o que eu vejo? A galera que vai mais pro mundo desse lado de terapias tende a ser mais escasso. É porque estão doentes. Tende a ser mais escasso. Tipo, terapias holísticas, tende a ter muito disso da questão da escassez. Tende. Né? É um ou outro que não, mas o que eu vejo e é uma terapia, de Sim. certa forma, né? Sim. Então, aí entra aquela parada, não posso cobrar, até porque são ensinados dessa forma também. Por exemplo, psicólogo é ensinado a morrer pobre dentro da faculdade. Justamente. Né? E tá tudo bem. Só que tende aí realmente, e eu imaginei que isso acontecia aí também. Você não quer fazer bem pro mundo, por que você tá cobrando? Justamente. E aí vai. Sabe o que eu falo, né, dentro disso aí, Diego? Eu falo assim, cara, se você não me pagar, como que eu vou continuar meu trabalho? Né? Como que eu vou salvar mais vidas? Porque para mim o dinheiro ele potencializa o que está dentro do seu coração. Então, se eu estou, né, servindo, se eu pego meu dia, meu tempo, tudo, porra, eu poderia estar fazendo muitas outras coisas. Eu tive inúmeras empresas. E tem um outro ponto também, a pessoa que paga, ela valoriza mais. Não, isso é o que mais acontece. Eu já abri vagas sociais solidárias. Adivinha o que aconteceu? Não acontece. Eu acredito que dentro da visão do 1%, né, que está até na blusa que eu tenho hoje aqui, um dos primeiros pilares é você fazer aquilo que você faria de graça e ser muito bem pago para fazer. Porque justamente, se você não é remunerado para fazer aquilo que você ama, você vai ter que trabalhar fazendo o que não gosta e vai ter menos tempo para fazer o que você ama. E se você trabalha com o que você ama, não dá para competir com quem ama o que faz. Não dá. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante que você está trazendo aqui, que é bonito, eu admiro isso, que é justamente isso. Você podia olhar para mim agora aqui e falar assim, Diego, é assim que a gente conhece uma pessoa, se a pessoa é uma pessoa que está escutando ou ela está pré-julgando.
chega e fala uma coisa que é muito difícil da pessoa, porque ela se sentir bem porque ela pensa completamente diferente. Tipo você chegar... Então, o Yuri tá falando de Jesus, fala assim, Yuri, na boa, todo respeito, eu não acredito em Jesus, na história dele, eu não acredito que ele viveu. O Yuri, ele pode sentir o desconforto, porque assim, é a verdade da vida dele. Mas se ele for um cara maduro, ele vai querer, talvez de uma forma inteligente, você sendo um completo ateu de tudo, ele vai querer entender, cara, deixa eu entender como você pensa. Só que é difícil você entender o que o outro pensa, quando aquilo que você pensa é completamente o contrário. Então você já não está escutando mais. Você está buscando pontos falhos para que eu cresça com a minha crença para cima da sua. E aí vira uma guerra de crença. Ninguém escuta ninguém. A gente chama isso de ego. Perfeitamente, perfeitamente. E onde é que está o ego? Eu gosto de trazer um exemplo que eu acho bem pertinente, que é... eu já conversei em algum momento com um rapaz que era terraplanista, mas que ele era até uma pessoa muito estudiosa do conceito. E a maioria das pessoas ridiculariza isso. Eu não acredito que a Terra seja plana também. Mas se eu fosse ser bem honesto, o rapaz tinha mais argumentos para provar para mim que ela é plana do que eu que ela é redonda. Então eu conseguiria admirar a maneira na qual ele busca, através das argumentações dele, comprovar aquilo que ele sente e acredita, admiro ele e, de uma certa forma, não corroboro da mesma crença que ele. Então, assim, esse nível de abertura para conversar é um nível onde, acima de qualquer religião, é você dar valor à honestidade do outro ser humano sem pré-julgá-lo. E julgamento vem da cabeça, né? Nunca do coração. Então, quando você fala que a sua religião é o amor, e eu acho isso muito, muito adequado, assim, dentro do que eu corroboro, a primeira instância é justamente deixar de julgar as pessoas. Isso é algo que não é fácil nem para mim. Então, a gente pré-julga mesmo, acontece, de repente você se pega fazendo isso. O ego, se você piscou, ele está te pegando. Sim. Até mesmo quando você quer estar fora dele, falando que uma coisa sofisticada, às vezes você já está nele, existe ele te pegando por trás, a sutileza dele. E é uma das coisas que eu mais trabalho dentro de mim, é justamente isso. Como que eu faço para não cair nesse ego, seja na cara de pau, ou seja, quando eu acho que eu estou fora dele, como se você viesse aqui e falasse que você é uma pessoa quase que superior às pessoas, porque você vive uma experiência e os outros não. Sabe aquelas pessoas que Isso acontece. Tipo, sou vegetariano, você come carne, você não é evoluído. Você não sou o seu guru. Pois é. Eu, assim, quando você fala da ayahuasca, né, em si, em mitos e verdades, a ayahuasca ela vai trabalhar fortemente o seu ego. Fortemente o seu ego. Né? A falta de julgamento, porque quando você tá ali, tem todas as etnias, todo mundo ali junto, todo mundo colorido. Cara, quando eu fui na ayahuasca a primeira vez, o meu ego era assim, gigantesco. Nossa, que povo estranho. Não, quando eu cheguei lá, eu costumo brincar disso, né? Hoje eu tenho umas roupas muito coloridas. Você viu que a foto que eu te mandei? É assim, o Diegão, ele ia morrer, eu acho, que se ele visse eu com a roupa daquela... Ele mandou uma foto pra mim, eu falei, não tem como, Vinícius, eu botar essa foto aqui não. Carnaval de Salvador. Não, velho, se eu boto essa foto aqui, a galera não ia ver pela foto. É uma coisa muito xamânica, então o xamanismo é colorido. Falei, manda uma foto aí que, mais na disciplina. Então, assim, é uma coisa, mas quando eu fui a primeira vez, assim, nada certo ou errado disso que eu vou falar agora, tá? Só pra você entender. Okay. Então, quando eu fui na ayahuasca a primeira vez, eu tinha acabado de sair de uma empresa minha, eu tava trabalhando, e fui de terno, igual o Diegão tá assim. Eu usava anelzão também e tal. Nada, não tô falando que tá certo ou errado. Mas eu fui dessa forma. Quando eu cheguei lá no lugar para me fazer a consagração de ayahuasca, tava todo mundo colorido. Mas muito colorido, entendeu? E eu tava, tipo assim, mais cinza, né? Mais formal e tal. Só que eu tinha levado uma outra roupa, né? E aí, cara, eu falei assim, eu pensei na minha cabeça que é o julgamento, o ego, né, da gente. É tipo assim, cara, se eu for tomar essa parada pra me ficar igual essa galera aí, eu vou sair correndo daqui agora, meu irmão. Porque eram umas calças largas. E hoje, como que eu tô? Nas minhas vivências. Tô desse jeito. Hoje eu ando mais tranquilo, tal, eu faço o meu trabalho, tudo. Mas eu ando da maneira que eu me sinto bem, seja lá onde for. Se a pessoa me julgou ou não, isso aí é dela, entendeu? Isso não é meu mais. É assim, se você tá pra mim, Diegão, por exemplo, a gente tá conhecendo aqui agora, o Yuri que eu já conheço há muito tempo. Cara, se ele tivesse com esse boné, sem boné, de chinelo, de bermuda, ou você tivesse de qualquer que seja a forma, cara, a gente ia conectar do mesmo jeito, pelo menos pra mim.
ou qualquer outra pessoa. Então, lá a gente aprende justamente isso, né? A deixar o ego um pouco de lado, o julgamento de lado e simplesmente conversar, escutar. Escuta. Não é escutar por escutar, é ouvir verdadeiramente, o tempo de qualidade. Né? Por exemplo, qual a sua ideia, Diego? Me fala. Aí eu pego um monte de coisa com ele que eu aprendi, aplico na minha vida, o que eu não concordei, tá tudo certo. Só que isso genuinamente, verdadeiramente. Porque a gente fala isso, né? Mas na maioria das vezes a gente não aplica isso. Compreende? É assim, ó, compreensão. Então eu preciso te escutar. Eu preciso te escutar. Fala, Diego. O que você acha aí da mentalidade? Né? Agora a galera, os haters, eles não querem escutar, por exemplo. Eles querem viver na escassez deles. Aí você pega, por exemplo, hater meu. Cara, você olha pra vida dos caras, não é julgando agora, mas é só pra você olhar pro resultado ainda. Resultado a gente não discute. Tá trazendo estatística, não tem problema. Então assim, você olha pra vida do cara ali, meu irmão. A casa dele dá 2, 3 pessoas. Aí eu vou nas minhas vivências, dá 50, 100, 200. Pô, tem alguma coisa errada. Né? O trabalho não está sendo feito. Você está olhando para minha vida. Eu até falo 3 frases, né? Que eu até peguei de alguém que eu não sei quem. Que eu falo assim, cara, curta a vida doidado, sirva as pessoas que eu mais carrego. Não enche o saco. E não enche o saco, meu irmão. Para de olhar para a vida do outro. Eu não sei se é o Pablo Marçal, o Ítalo Marcílio, não sei quem fala isso. Enfim, cara, eu achei magnífico essas 3 frases. Acho que é o Ítalo. Porque eu viajo o Brasil fazendo o que eu mais amo. Né, ajudando as pessoas, elas sendo gratas a mim e eu sendo a elas, pela conexão, pela conversa. Faço meu dinheiro, né? Dou exemplo na internet, em todos os lugares. Faço as caridades que eu tenho que fazer, da forma que eu tenho que fazer. Mostro também, porque eu acho certo mostrar. Né? Eu acho que o mal se mostra o tempo todo, vou lá me mostro também. Mostro como exemplo. Né? Não é para ficar mostrando para os outros, mas como exemplo. Tipo assim, cara, você pode distribuir uma cesta básica. Você pode fazer alguma coisa pela humanidade e servir de alguma forma. Né? E eu não encho o saco de ninguém, irmão. É tipo assim, se você eu vou repetir, você tá de chinelo, se você tá lá jogando tênis, se você não sabe jogar tênis, por exemplo, do jeito que eu sei que você não sabe, isso é problema seu, entendeu? Vinícius. Vinícius. Senhoras e senhores, eu vou ser muito honesto, meu amigo Yuri, eu tô, primeiramente, reitero meu parabéns aí a você, Vinícius. Tamo junto, irmão. O que você falou agora realmente mostra que, pra mim, eu tô falando de você, Vinícius, como Vinícius, não independentemente, eu acho que como você falou, se você não utilizasse mais, esse é o ser humano que você se tornou, um cara que veio do mundo das drogas, ele deve ter vivido desafios que eu posso falar sobre, mas não falar de, porque eu nunca devo ter vivido nem perto disso, e ver que você tá realmente um cara leve, um cara tranquilo, e está conduzindo a sua mensagem através do amor, independentemente se é pela via Ayahuasca ou só por ser quem você é, porque eu acredito que isso faça muita influência. As pessoas também estão se conectando por ser você. Eu o parabenizo mesmo. E para mim, assim, valeu aqui um pouco do que você tirou de dúvida para a gente. Yuri, o que você tem a dizer? Top. Tirou dúvida, esclareceu, né? Acho que... Deixou leve. Deixou leve. Eu questionei... Confesso que eu questionei o Yuri, antes de você vir, que eu falei, Yuri, eu só... Saber. Cuidado só para não ver alguém aqui que a gente vai querer que a gente basicamente defender aquilo como se aquilo fosse... Tipo alguém, como ele falou, né? Um fanático, e a gente ia acabar gerando polêmica, que nosso objetivo aqui não é polemizar as coisas, né? É justamente trazer o conhecimento e achei muito bacana. É abrir mais portas, né, também, eu falei pra ele, fica tranquilo, já fiz live com ele, deu bom. Fica tranquilo. Ô Vinícius, então, assim, para as pessoas, assim, que... Eu queria que você deixasse um recado, pode até olhar para a câmera se você quiser. E onde que elas te acham também? Como elas te acham, para quem quer viver essa experiência ao seu lado, o que você pode falar para alguém te procurar e estar vivendo junto contigo? Legal. Então eu quero agradecer, Yuri, aí, pelo convite, né, pra gente estar junto aqui. A gente tá aqui no Rio de Janeiro, Diegão também, gratidão, irmão, pelas perguntas aí. E espero ter esclarecido de alguma forma para vocês. Fica o convite para vocês também, se vocês sentirem no coração. Nós estamos aí no Rio de Janeiro e a gente está andando no Brasil também. A gente está no canal, né, do Instagram, que é o ayahuascabrasil.oficial. Mike, bota aqui embaixo. Lá tá Vinícius Espinosa, né, meu nome. E a gente está caminhando essa jornada. Então, saindo aqui do Rio de Janeiro, dia 21, a gente está em Teresópolis, né, com a vivência. Dia 22 no Rio de Janeiro, em Joá, atrás da Pedra da Gávea.
dia 29 em Teresópolis de novo, com a vivência aí Coração Cigano, que é com a ayahuasca, né? Que é uma tradição, não é uma religião, né? E a gente está andando no Brasil, então saindo daqui a gente vai para São Paulo, vai para Curitiba, não é isso? Aí depois Florianópolis, a gente está andando no Brasil aí levando essas vivências com muita segurança, carinho, amor, sem julgamento, tá? Não precisa, muitas pessoas têm medo, não precisa ter medo, tá? Se a equipe te liberou, se você está apto a participar, a gente vai bem devagar, bem tranquilo, para que as pessoas tenham entendimento, né? Sem loucura, né? Sem fazer coisa ruim com você. A gente tem lá, por exemplo, uma coisa que eu prezo muito, né? Falar pro público também. É essa questão de abusos, etc. A gente tem as nossas guardiões mulheres, então a gente não coloca a mão em mulher, isso é uma coisa muito importante, isso não é regra. Pra gente isso é lei, né? Então, se você é mulher, está assistindo, de alguma forma, assistindo o podcast aqui, fica o convite aí para você estar no Brasil, acompanhar a gente nas redes sociais e agradecer vocês aí, tá? A amizade, o entendimento, a conexão de sempre aí. Fica o convite aí para vocês. Fechado? Um forte abraço aí para todos os povos originários, para todos que protegem essa medicina sagrada, para todos que trazem isso com responsabilidade, amor e carinho. E tamo junto aí, até depois do fim. Top. Então Fantástico. É isso. Nós chegamos ao final de mais um podcast. Podcast 1%. Não esqueça de seguir, se inscrever no canal, ativar o sininho. Toda segunda-feira agora, a partir das 18 horas, vai ter vídeo novo aqui no canal, cada vez trazendo um convidado novo. Então, já ativa a notificação, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você achou. Se você quiser escrever, escreve, sai escrevendo aí pra engajar, para mandar esse assunto, para mandar esse podcast para mais pessoas. Quanto mais você comentar, quanto mais você curtir, compartilhar, mais pessoas terão acesso a esse canal, né? Maratona no canal aí. Tivemos episódios incríveis aqui, né? Acho que já estamos no 10º podcast mais, né? Nossa, aí tu me pega. Acho que a gente está no 12, eu acho. Não, então nós já tivemos 12 podcasts aí com André Diamant, com a Aline Sopper, com Fábio Soares, Tio Uli, várias pessoas aí que trouxeram assuntos incríveis, tá? Então, vai lá maratonar, em vez de ficar no Netflix, vai assistir o podcast 1% para aprender, para evoluir, até porque quem tá aqui é 1%, né, Diego? Exatamente. E só 1% maratona esse canal. Tá top. Mais alguma coisa? Bom, senhores, obrigado pela atenção de vocês. Segunda-feira que vem às 18 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí,